Olá para todos, vamos continuar nossos estudos e hoje a gente fala sobre mudança de base. Então, qual é a história essa? A história é a seguinte, nós falamos que no espaço existem muitas bases. Em cada destas bases um vetor fixo tem coordenadas diferentes. Então, como encontrar? Se nós sabemos coordenadas de um vetor em uma base, como encontrar coordenadas desse mesmo vetor em uma outra base? Claro que nós temos que saber alguma conexão entre essas bases. Então vamos imaginar que V aqui é uma base velha, N é base nova. E nós precisamos encontrar coordenadas de vetor A com coordenadas na base velha x, y e z. Isso significa que é xv1 mais yv2 mais zv3. Então precisamos encontrar coordenadas desse vetor A na base nova v u n. Na base nova n, então esses vetores U1, U2 e U3 que constituem a base nova. Então, esses três vetores V1, V2 e V3 têm coordenadas em uma base nova, na base nova. Então, como n é base, por isso podemos encontrar coordenadas desses vetores V1, V2 e V3 da base velha na base nova. Então, vamos escrever aqui alfa1, 1, alfa2, 1 e alfa3, 1 é coordenadas de vetor V1 na base n. Alfas são alguns números. Agora, V2 tem coordenadas alfa1, 2, alfa2, 2 e alfa3, 2 na base nova. E mesma coisa sobre o vetor V3 e alfa também são coordenadas. O que significam esses índices de coordenada? Primeiro índice significa antes de qual, perto de qual vetor da base nova esse coeficiente está. E segundo índice, aqui segundo índice é constante nesta linha, 2, 2, 2. Isso significa que é qual vetor que nós estamos decompondo na base nova. Então aqui é vetor V2 da base velha e nós decompomos esse vetor na base nova e por isso vetor como está aqui 2, então vamos ter aqui 2, 2, 2 segundo índice. Aqui vetor 3 e vamos ter 3, 3, 3 e segundo índice. Então, vamos substituir agora V1, V2 e V3 na decomposição de vetor A na base velha pelo decomposição desses vetores. Então vamos 3 esses parênteses e agora vamos fazer a distributiva e vamos fazer distributiva e vamos colocar esses números como coeficientes da base nova, o 1, o 2 e o 3. Nós agora transformamos tudo aqui para esses coeficientes. Então, esses coeficientes são coordenadas de vetor A na base nova. Então, para não memorizar todos esses coeficientes, existe uma coisa que um pouco facilita desse jeito de memorizar, significa multiplicação de matrizes. Neste caso vamos fazer multiplicação de matrizes por uma coluna. Então,
Aqui temos uma coluna de coordenadas de vetor A na base velha. E nós construímos uma matriz. Essa matriz se chama matriz de transição da base velha para a base nova. Então, o que significa matriz? Matriz significa, para quem não sabe, é uma tabela de números. Então, vamos ter aqui matriz 3x3. Isto significa tamanho de matriz 3x3. Então, 3 colunas e 3 linhas. E nós construímos essa matriz. Como? Então, primeira coluna dessa matriz são coordenadas de vetor V1 na base nova. Então, temos aqui essas três coordenadas. Aqui, alfa 1, 1, alfa 2, 1 e alfa 3, 1. Nós colocamos essas coordenadas aqui. Segunda coluna são coordenadas de vetor V2 na base nova. Então, segundo vetor da base velha na base nova. Então, aqui sempre colocamos coordenadas de vetores da base velha na base nova. Aqui, primeiro vetor, segundo vetor e terceiro vetor. Então, isto já é suficiente para construir essa matriz. Então, claro que essa matriz não depende do vetor cujas coordenadas que nós estamos querendo encontrar. Somente depende de vetores da base velha e da base nova. Então, para encontrar coordenadas de vetor A na base nova, então temos que multiplicar essa matriz de transição por coordenadas de vetor na base velha. Como foi feita essa multiplicação? Então, para fazer essa multiplicação, aqui temos que, para obter x', como nós obtemos x'? É a primeira coordenada de vetor na base nova. Então, essa coordenada é aqui, x'. Então, como nós fazemos? Nós multiplicamos essa linha por essa coluna. Então, isso significa que fazemos como se fosse um produto escalar. Essa com essa, segunda com segunda e terceira com terceira, e depois somamos tudo. Agora, como encontrar y'? Então, y' é essa coordenada, esse coeficiente. Então, x, temos que multiplicar segunda linha, porque aqui é segunda coordenada, segunda linha por essa mesma coluna. Então, x, alfa 2, 1, y, alfa 2, 2 e z, alfa 2, 3. Então, y' é igual a essa linha por essa coluna. E terceira coordenada tem que ser encontrada como multiplicação dessa linha por essa coluna. Então, esse é o jeito de multiplicar matriz e uma coluna. Agora vamos considerar exercícios. Então, primeiro exercício. Temos um paralelepípedo e neste paralelepípedo sabemos vetores OA, OB e OC. Então, primeiro temos que demonstrar que temos coordenadas desses vetores em uma base desconhecida, em uma base que não está construída, mas nesta base nós sabemos coordenadas desses três vetores. Então, encontrar coordenadas, primeiro verificar se esses vetores formam uma base ou não, e encontrar nessa base nova, nessa base velha,
encontrar coordenadas de vetores OD1, BA1 e BA. Então vamos aqui colocar que vetores OA, OB e OC são base velha. E base nova é aquela base desconhecida em qual dados são essas coordenadas de vetores. Então, primeiro, vamos verificar se esses vetores OA, OB e OC formam uma base. Então, como nós estudamos para o que é base? São três vetores linearmente independentes. Então, para verificar se três vetores são linearmente independentes, temos que construir o determinante. Então, o determinante de coordenadas desses vetores como linhas. Então, colocamos coordenadas desses vetores e calculamos esse determinante. Ele é igual a 6. Não é zero. Por isso, vetores são linearmente independentes. Então, agora, temos que construir matriz de transição da base V, que formam esses três vetores, para a base N. Para isso, temos que colocar coordenadas de vetores da base V como colunas de uma matriz. Então, aqui colocamos essas três colunas e temos, então, OA é 1, 2, 1, OB 1, menos 1, menos 1, 1 e C. Então, agora temos matriz de transição. Agora temos que multiplicar somente vetores na base N por matriz de transição. Então, vetor OD1. Sabemos coordenadas desse vetor na base V. Como encontrar OD1? É este vetor OD1. Então, na aula passada nós treinamos muito em encontrar essas coordenadas. Na verdade, esse vetor OD1 é soma de três vetores, OA, OB e OC. Então, como soma, temos cada coeficiente nesta soma é igual a 1. Por isso, coordenadas desse vetor OD1 é 1, 1, 1. Então, agora multiplicamos essa coluna por essa linha. 1 por 1, 1 por 1 e 2 por 1. Então, temos 4. Agora, aqui escrevemos 4. Então, essa linha por essa coluna, vamos ter 2 menos 1, 1. Então, somamos tudo, vamos ter 2 aqui. Agora, terceira coordenada é essa coluna por terceira linha. Então, 1, 1, 0. Temos 2. Vetor BA1 é este vetor. Este vetor é igual à soma de vetores BA mais vetor AA1. Esse vetor AA1 é igual ao vetor OC. E por isso, esse vetor é igual ao vetor OA menos OB. Então, coordenadas de vetor BA1 é OA menos OB mais OC. Então, 1 menos 1, 1. São coordenadas de vetor na base V. Agora multiplicamos por matriz de transição essa coluna por essa linha. Vamos ter 1 menos 1 por 1, 1 por menos 1, 2 por 1. Somamos, vamos ter 2. Então, aqui, 2 por 1, menos 1 por menos 1, 2 por 1 por 1. Vamos ter 4. E aqui vamos ter 0. Tudo isso na base N. E aqui, último, vetor BA. É claro, esse vetor tem coordenadas OA, tem decomposição pela base OA mais OB. E vetor OC não participa. Por isso, temos coordenadas 1 menos 1.
Então, OA menos OB. Multiplicamos. Vamos ter 0, essa coluna por essa linha. Então, aqui 2 mais 1 mais 0 é 3. E aqui 0 também. Exercício 2. Temos 3 vetores da base B, E1, E2, E3, tá, com coordenadas dadas desses 3 vetores em uma base terceira. Temos 3 vetores da base N, com coordenadas dadas, são vetores V1, V2, V3, e temos 3 vetores cujas coordenadas estão definidas na base B. Então, x, y e z. Então, temos essas coordenadas. Temos que encontrar coordenadas de vetores x, y, z na segunda base, V1, V2, V3. Então, temos que decompor vetores da base em qual coordenadas são determinadas. Temos que decompor esses vetores na base nova, na base V1, V2, V3. Então, vetor E1. Esse vetor é a soma de uma combinação linear de vetores V1, V2 e V3. Então, substituímos coordenadas todas aqui. Aqui coordenadas de vetor E1, aqui V1, V2 e V3. Agora, fazemos todas as multiplicações e somamos tudo usando regras de operações sobre vetores na forma de coordenadas. Então aqui vamos o mesmo vetor e aqui vamos ter essa soma. Temos a igualdade de dois vetores. Quando dois vetores são iguais? Se as coordenadas desses vetores em uma mesma base são iguais. Então, essa coordenada tem que ser essa expressão. Essa coordenada tem que é igual a esse negócio. E essa coordenada tem que é igual a esse negócio. Então, temos essa coisa, essa igualdade. Depois, essa igualdade de segundas coordenadas e igualdade de terceiras coordenadas. Temos um sistema linear de 3 equações com 3 variáveis. E usamos o método de Gauss. Então, como temos que fazer soma, diferença de segunda linha menos primeira linha. Vamos ter essa linha. Aqui soma de segunda linha, primeira linha com terceira linha. Aqui temos 2β igual 1. Aqui determinamos gama, daqui aqui determinamos alfa, depois de saber beta e gama dessas equações. Então temos aqui alfa é 1, beta é 1 meio e gama é 1 meio também. E obtivemos coordenadas de vetor E1 na base N. Agora, a mesma coisa nós fazemos com o vetor E2. Como parte esquerda é igual à parte esquerda daqui, então tudo nessa parte, parte direita, aqui é parte esquerda. E a parte esquerda do sistema vai ser mesmo como foi aqui. Só que aqui, em vez de vetor E1, nós usamos vetor E2 e coordenadas vão ser estas. Mas melhor fazer tudo diretamente. Então, aqui obtivemos esse sistema, resolvemos esse sistema, temos alfa, beta e gama, seguintes valores. E o terceiro vetor, o sistema é igual, de novo, termos livres são diferentes, são do vetor E3, coordenada de vetor E3 é 1, 0, 1,
Então colocamos aqui e resolvemos esse sistema. Temos terceiro vetor da base n é este. E agora construímos a matriz de transição da base B para a base N. Matriz de transição são colunas dela, são vetores da base velha na base nova, coordenadas de vetores da base velha na base nova. Então, a primeira coluna é vetor E1, 1 meio, 1 meio. Aqui, segundo vetor é aqui. Não, desculpe. Então tem que ser beta é igual a 1 não, desculpem, aqui beta é igual, não está certo, aqui beta é igual a 1 meio, gama é 1, e aqui foi certo, 1 meio e 1. Sim. Então, e terceiro vetor é a terceira coluna. E agora temos que somente encontrar coordenadas de vetores x, y e z na base n, multiplicando essa matriz de transição por coordenadas desses mesmos vetores na base v. Então, aqui são vetores 2, 3, menos 1, coordenadas de vetor x na base v, e multiplicamos por matriz de transição. Então, essa coluna por essa linha por essa coluna é 3, essa linha por essa coluna é 3 meios e essa linha por essa coluna é 7 meios. E da mesma forma x, y e z. Aqui colocamos coordenadas de vetor y na base v é menos 1, 0. E aqui colocamos coordenadas de vetor z na base v, 1, menos 1, 1. Então temos essas três colunas de coordenadas na base nova. Agora vamos considerar um caso particular de bases. Então existem muitas bases, mas entre elas têm bases mais confortáveis do que outras. Em que sentido? Então vamos falar, existe uma base que se chama um tipo de bases ortonormais. Então essas bases são bases cujos vetores distintas, em quais vetores distintas são perpendiculares e todos os vetores têm comprimento módulo 1. Então, base ortonormal é desse tipo. E base ortonormal é mais confortável do que base comum, porque aqui logo temos dois teoremas, um teorema para caso 3 e para caso de dimensão 2 também. Se nós temos coordenadas de um vetor nessa base, logo podemos calcular o comprimento desse vetor por essa fórmula. Então, essa fórmula não funciona em base comum. Essa fórmula só funciona em base ortonormal. Então, se nós temos três coordenadas de um vetor em uma base ortonormal, então o comprimento desse vetor é igual à raiz de soma de 3 quadrados dessas coordenadas.
Então, para demonstrar esse teorema, somente temos que aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes. E segundo teorema, para caso de dimensão 2, é um caso particular de mudança de base, é rotação. Essa mudança é muito mais interessante do que, é mais simples do que mudanças em comum. Então, se nós temos duas bases ortonormais e uma base foi feita da primeira base, segunda base foi feita da primeira base por uma rotação por ângulo alfa, então matriz de transição tem essa forma e fórmulas de transição são estes. É muito simples para encontrar essa matriz e essas fórmulas, porque aqui nós consideramos rotação por ângulo alfa no sentido anti-horário. Então, temos que decompor primeiro vetor da base velha na base nova. Então vamos, esse vetor V1, temos que decompor na base U1, U2. Então é claro que esse, por causa de triângulos retangulares, então essa coordenada é cosseno de, como esse V1 tem comprimento 1, então esse segmento é cosseno de alfa. E esse segmento é cosseno de π sobre 2 menos alfa, mas com sinal menos é menos seno de alfa. E mesma coisa em relação ao segundo vetor. Então, e temos matriz de transição muito mais agradável do que a matriz em comum, que depende somente de ângulo da rotação. Só isso.